Oh, meu Deus! São os saxões chegando! Como assim? Ah! Meu Deus, como assim? Nós temos muitas pessoas invadindo agora o Projeto X com a Inglaterra. Calma, calma. Eu vim para unificar. Eu sou o rei James Arthur King the First, the best king of all. Eu vim para unificar o Reino Unido, que é o tema do Projeto X pelo mundo de hoje. Yes. Fique conosco. Hoje você vai conhecer a maior nação de todos os tempos, a Inglaterra e os reinos unificados pela coroa. Mas, jovem cavaleiro, você estava defendendo o reino antes da minha chegada? Yes, sir. Muitas conturbações, disputas. Yes, sir. E por que essas disputas aconteceram? Poderemos falar com os jovens do outro lado para que entendam melhor a história deste importante reino. Vou deixar você nas mãos do meu serviçal e voltarei no momento com a ripa da unificação. You're fucking right. Ex-Legend, come with me. Let's go to the England today. Galera, muito prazer. Meu nome é Gabriel Feitosa. Nós estamos no Projeto X, multiplying your chance for success. You know? Ok. A Inglaterra, gente, é um país que a gente precisa ter muito cuidado na hora de falar, né? Porque tem uma história muito vasta, uma história muito longa, uma história realmente que não pode começar com a sua bandeira. Precisamos, na verdade, voltar um pouquinho no tempo para compreender a ocupação desse território. E eu dei um salto mais ou menos aí de uns 3.000 anos antes de Cristo, mas é rápido, tá? A gente não vai se delongar muito nisso. Para falar do início da ocupação desse território, né? Da vasta ilha, né, que a gente vai chamar das Ilhas Britânicas aí, nessa região da Britânia, ou da Bretanha, como queiram. Os chamados Beaker folk, né, os povos Beaker, vamos dizer assim, aqueles que vão passar a ocupar essa região, muito migrando ali da região da Península Ibérica nesse período, na chamada Era de Bronze, mais ou menos ali 2.500, 2.800 anos antes de Cristo. São esses, galera, que vão começar a desenvolver o manuseio do aço, o manuseio do ferro naquela região e, obviamente, do bronze, né, até mesmo confeccionando as primeiras rodas. Muito importante aí para o desenvolvimento da agricultura. Também vão ser muito conhecidos pela Beaker Culture, né? A cultura Beaker, que os primeiros vasos em um tipo de formato um pouco mais cilíndrico, que vai ser fundamental para os próprios arqueólogos compreenderem o desenvolvimento dessas primeiras comunidades. Diferente do que vocês viram nas aulas lá de Índia com o Zé e com o Paulo, em relação ali à questão dos rios, aqui a gente não tem tanto uma questão da dependência dos rios nesse período, né? E sim mais um trabalho na questão da cerâmica e dos objetos, né, mais palpáveis, vamos dizer assim, feitos de ferro e bronze. A ocupação celta já data aí mais ou menos do século 8, do século 9 a.C. Já estamos entrando aqui num período, né, da ascensão da cultura céltica naquela região, que até hoje é um grande mistério, uma vez, né, que os celtas não tinham tanta acuidade com a escrita. Os próprios druidas que ocuparam também nesse período do Beaker Folk, possivelmente aqueles que organizaram o Stonehenge, né, tão conhecido monumento aqui, mas na região sul da Inglaterra, também não são culturas muito ligadas à questão da escrita. Então é uma cultura ainda um pouco perdida para a gente, para os historiadores, para a gente tentar compreender. Mas já estamos falando aqui do surgimento de características do homem europeu, né, muito importantes para o longo da Idade Média e da Idade Moderna, com toda certeza. Espere um momento. Tenho que falar sobre algo muito importante. Sou James the First e estou aqui para multiplicar suas chances de aprovação também. Importante frisar nesse momento que os celtas eles vão criar a base do nacionalismo britânico, né? Se por um lado eles não são, né, os que vão levar a Bretanha adiante como um império de desenvolvimento, né? Vão existir outros povos envolvidos nisso e o Gabriel vai mencionar depois, mas devemos lembrar que a base da cultura nacionalista, né, o formato da ilha da Bretanha como um dragão, né, que até hoje é representado na própria bandeira do país de Gales, né, a estrutura, né, da relação com a terra, até a lenda do rei Arthur, né, que nós ingleses sabemos que existiu, o mundo que diz que é fábula, mas nós sabemos que é real, né, é criado em torno, né, da fundamentação de um nacionalismo. Então, mesmo, né, que sejam povos externos que posteriormente vão consolidar a Inglaterra e o Reino Unido, né, utiliza-se muito da base céltica, né, chamada aí posteriormente de base pagã, né,
como valores que vão unificar os povos em torno do conhecimento. Até uma estratégia, né, da própria coroa para que os povos, né, vários povos diferentes que viviam na região, pudessem se identificar com os valores que a monarquia propunha, né? Então é importante esse momento, eu como monarca, né, me apresentar aqui para dar o meu veredito. Pode falar, serviçal. Sim. Perdão. King James. Vou ali tomar um hidromel, já volto. Ok, traga aí lembranças ao povo de Valinor. Galera, olha só. Continuando aqui com os celtas, muito importante essa observação do rei aqui. Obviamente a gente vai perceber como essa cultura, hoje ela é vista de maneira um pouco folclórica, né? Mas para os historiadores, principalmente ligados a esse período da pré-história e da própria antiguidade clássica desse período, né? Há uma conexão cultural mesmo com os valores, as diretrizes culturais e, enfim, do cotidiano desse homem britânico. A partir aí, né, do nascimento de Cristo, já estamos entrando aqui nesse período anterior ao nascimento de Jesus Cristo, ali o último século da antiguidade naquele período, a gente percebe a ascensão do Império Romano naquela região. Sabemos que o Império Romano passou por um período de muita vastidão, né, a era de ouro do Império Romano, a expansão territorial muito vertiginosa, muito violenta, e esse é um período de ascensão dos limites romanos naquela região. Sabemos aí, galera, que as invasões germânicas, as invasões, né, dos povos bárbaros, elas passaram por um processo aí de mais ou menos 400 anos, né? Muito complicado falar da chegada desses povos germânicos como algo que aconteceu abruptamente, de um dia para a noite. Na verdade, não, né? O Império Romano já lida com essas regiões há um bom tempo, passa a expulsar esse povo celta daquela região, organizando a chamada Muralha do Imperador Adriano, nessa regiãozinha aqui, ó, ao norte de Manchester. Você percebe que a Muralha de Adriano, ela tinha uma função estratégica, né? Que era, na verdade, não permitir que os povos oriundos da Escócia, os chamados escotos, muito importante, né? Temos pessoas aí no nosso cotidiano oriundo desse povo. Conheço muita gente escota. É um povo que remanesce aí no nosso cotidiano, que continua aí, né? No Rio de Janeiro temos muitos. Então você percebe que aqui, esse povo, né, os escotos, era uma grande ameaça para o crescimento desse Império Romano e, na verdade, a Grande Muralha de Adriano visava romper acordos com esses povos e foi um grande símbolo dos domínios romanos na Europa, né, gente? Você tem ainda algumas áreas de visitação, que você pode, um turismo ali naquela região, onde você tem alguns indícios dessa muralha nesse período, e foi um grande símbolo do imperialismo romano nessa época, né? Peraí, um momento nerd aqui agora, muito importante. Pessoal que assiste aí Game of Thrones, né? Gabriel Feitosa não assiste, que ele tem preconceito, é muito intelectualizado. Eu vejo, pessoal, eu gosto lá, até porque sempre aparece, né, um negocinho legal pra gente assistir. Prefiro Usurpadora. Exatamente. É na mesma horário. Ali eles fazem a analogia que tem um povo bárbaro que fica ali no norte e tem a tal da muralha que protege os povos do sul, né? Até o próprio autor da série, ele já relatou que ele faz uma analogia, né? O povo do sul seria o povo civilizado, fazendo uma relação com os romanos, com seus costumes, né? A sua corte. E o povo isolado ao norte seria o povo, né? Além da muralha, né? Protegido, que é uma área que realmente, né? Povos, né? Ingleses ligados ao militarismo, né? Soldados viviam ali exclusivamente para proteger, né, a parte civilizada, né, de possíveis invasões, que eram considerados povos aí, né, de costumes, né, diferentes daqueles que os romanos propagavam. Não, o próprio termo bárbaro, né, Thiago, a gente é até errado chamar todos esses povos de bárbaros, porque é um termo romano, né? Sim. Significa algo como o estranho, o diferente. E de fato, a Muralha do Adriano, ela foi um grande símbolo do mundo civilizado com o mundo bárbaro, que era visto como um mundo menos evoluído, né, não tão europeu assim, digamos assim, né, não tão ligado às questões da grande civilização romana, que vai passar a ocupar essa região. Então, essa analogia corretíssima. Obrigado. Galera, então, a partir dessa dominação romana, nós percebemos ali, né, a ocupação dessa região, levando-se nessas questões dos costumes, da grande moeda, dessa cultura. O próprio latim vai fazer parte dessa região cada vez mais forte, né? Não é à toa que a língua inglesa tem uma composição do latim, né, suas palavras hoje, de maneira muito consolidada, né? Entrando agora no período da Idade Média, a Alta Idade Média, que compreende aí do século V até o século X mais ou menos, temos agora o período das invasões bárbaras, ou então invasões germânicas, ou invasões germânicas nesse período, a partir desses povos, em que nós percebemos dois com muito destaque aqui.
os anglos e os saxões. Não é à toa que hoje nós falamos da Inglaterra como uma cultura anglo-saxônica, porque de fato deriva desses dois povos que na verdade migraram da Europa Central, muitas vezes também até da própria norte europeu, ali próximos à região da Escandinávia, ocupando essa região de maneira cada vez mais maciça. Aqui percebemos como Roma começa a perder territórios e a cultura que dará origem ao povo inglês, a cultura dos anglos, né, por isso England, que deriva, né, a terra dos anglos, começa a se formar a partir do século V depois de Cristo. Não só os anglo-saxões, né, mas temos vários povos germânicos que abarrotam a Europa nesse período aí, os hunos, os godos, visigodos, ostrogodos, enfim, muitos povos nessas Godos, áreas. me chamou? Godos, sim, pode chegar. Godos, pensei que fosse gordos. Godos. Só uma coisinha, né, que eu como amante, né, do ciclo arturiano, né, da literatura, não poderia deixar de participar. Esse momento de invasão, né, dos germânicos é um momento onde você tem, né, a questão da figura, né, do rei Arthur como um elemento que unificaria os povos, né, da Bretanha. Por quê? Na verdade, né, isso aqui era um sistema feudal, né, gente? Você tinha ali feudos estabelecidos, separados entre si, que vão ter uma figura central, que seria a ideia do Arthur, né, que iria unificá-los para tentar conter o avanço, né, dos saxões, né, dos anglos, né, dos vikings, né, dos povos que iam buscar, né, esse território inglês e as suas riquezas, né? Lembrando que era uma área que já cultivava, como o Gabriel falou, a cerâmica, a mineração, né, os lingotes de ouro, né, já tinha ali essa ideia, né, de transformar o ouro em barra. Então era um povo evoluído até pela passagem romana e que recebia uma cobiça muito grande dos povos externos, né? Com certeza, porque esse período da Alta Idade Média é um período de intensas disputas, né? Você citou a questão dos vikings, eles vão passar também... Ou seja, a Alemanha invadir a Inglaterra já era uma coisa comum desde essa época, né, mestre? O Hitler que o diga, né? Isso é verdade, né? Pegando pela origem, o Hitler vai colocar isso como origem mesmo que do povo alemão. A origem do povo alemão com seus germânicos, né? No caso da minha capa, gente, olha a minha capa como ela é chique. Porque já vou, eu tenho que tomar decisões ali no palácio, já volto. Agora, aqui, galera, com a invasão dos vikings a partir do século VIII, vamos lembrar, né, que a cultura viking ela está bem um pouco inexplorada também pelos historiadores, principalmente no Brasil, né? Mas são povos originários da região da Escandinávia, né? Noruega, Suécia, Dinamarca, regiões mais frias, e são pioneiros na arte da navegação, né? Construiu aquelas grandes embarcações muito compridas, fininhas, onde vários conseguiam navegar. Inclusive, os vikings teriam chegado nos próprios limites da América, né? Chegando, inclusive, em regiões como o Canadá. Isso, mais ou menos nesse período, foram grandes navegadores, exímios navegadores europeus. E fundaram uma colônia chamada Danelaw, pegando basicamente a região central e o leste do que nós conhecemos hoje como Inglaterra. Colonizaram essa região, ocuparam essa região no meio de intensos conflitos militares, intensas guerras, basicamente até o século XI depois de Cristo, quando nós temos a invasão dos normandos. Gente, o povo normando, originário ali da região da Normandia, noroeste da França, tem como o grande representante, né, seu primeiro rei, o rei Rollo. Rollo foi o primeiro grande rei dos normandos. Enfim, Guilherme, seu sucessor, na verdade o Guilherme era seu bisneto, né? Teria sido aquele grande representante da invasão das Ilhas Britânicas em 1066 depois de Cristo, né? Mostrando ali o início desse processo de feudalização. De fato, Guilherme é um camarada que vai começar a dividir essas terras, a distribuí-las entre condes, duques, enfim, entre essa nobreza, descentralizando essas decisões e, de fato, levando as características tradicionais do feudalismo para a incrível região ali da Bretanha. É o início dessa grande história dos cavaleiros, enfim, de toda essa questão, né? A própria lenda do rei Arthur, ela está localizada dentro desse período ali, mais ou menos entre o século VIII e o século XI, a gente não consegue datar exatamente, mas de fato dialoga com um período, vamos dizer, de ouro da ascensão das características do incrível Império Bretão. Então, galera, dando continuidade então ao estudo da Inglaterra, a gente vai avançar um pouquinho no tempo e falar aqui da formação desse Estado Nacional, da Inglaterra como um Estado-nação, né? Importante perceber que isso se dá na famosa Guerra das Duas Rosas, né? A guerra que colocou a família York contra a família Lancaster, a Rosa Branca contra a Rosa Vermelha. Ironicamente, temos a ascensão de uma terceira família ao poder, a família Tudor, congregando poderes nas mãos de Henrique VII, que se tornou o grande primeiro rei da Inglaterra nesse período, da Inglaterra unificada nas mãos de um único monarca, iniciando a dinastia Tudor. A dinastia Tudor, ao lado da dinastia Stuart, governa a Inglaterra ao longo desse período do iniciozinho da modernidade,
que sofre alguns problemas na chamada Revolução Inglesa, a Revolução Britânica. Aqui, galera, nós percebemos então a ascensão da burguesia nesse território. Porque, na verdade, quando você olha para a dinastia Tudor, ela é responsável pela centralização de decisões nas mãos de um único rei, desses monarcas ligados à família Tudor. E é nesse momento que a burguesia começa, de alguma maneira, a disputar forças com a nobreza, com essa nobreza aristocrática, super absolutista, culminando aí nos chamados atos de navegação do grande líder da Revolução Puritana, Oliver Cromwell, né? Cromwell tem um papel fundamental. É a partir desse momento em que ele vai estabelecer contatos com as zonas portuárias inglesas e vai poder, de alguma maneira, né, consolidar esse poderio naval britânico pelos seus mares aí, inclusive até na sua relação com as novas colônias, o que culmina na chamada Bill of Rights, a Declaração de Direitos dos ingleses, onde nós teremos aqui o rei que reina, mas não governa. Nesse caso aqui, iniciando essa ideia do parlamento britânico, algo que o Thiago pode realmente até detalhar muito mais, né, em relação ao poderio político na Inglaterra, o que permanece até hoje, né, dentro desse quadro. Na verdade, o próprio sistema, né, democrático que a Inglaterra vai implementar com, né, a Câmara dos Comuns, né, onde o povo vai passar a ser ouvido, né, juntamente com a Câmara dos Lordes, que tem a representatividade, né, da nata, né, da elite inglesa, né, essa concatenação é interessante e vista até hoje. E nasce justamente com essa proposta de aburguesamento, né? A Inglaterra sempre foi a monarquia talvez mais aburguesada do mundo, né, onde ela consegue, né, reunir esses elementos comerciais, né, muito forte a partir dos atos de navegação, que vão gerar a ideia da fluidez, né, da circulação, mas a Revolução Industrial, sem dúvida alguma, é o processo mais marcante, né? O motor a vapor ele é revolucionário, inclusive nas próprias embarcações que vão potencializar seu deslocamento, né, sua capacidade de ligar os mercados, né, e também, né, aproveitando-se de fatores locais muito favoráveis, né, como por exemplo, nessa faixa central, onde eu pego ali províncias como Manchester, Liverpool e principalmente Birmingham, eu vou ter aqui uma terra, uma faixa territorial que eu chamo de Black Country, né, que é um território extremamente rico em carvão mineral, que vai permitir que os motores a vapor tenham combustível para o seu desenvolvimento, né, pleno, na industrialização, nos transportes, né, no trem, por exemplo, trem a vapor vai ser importante para interligar o território também, né? Lembremos que isso vai estruturar a Inglaterra como a principal nação do mundo em termos econômicos, né? E vai criar, né, um avantajamento absurdo da Inglaterra em relação às outras potências europeias tradicionais, como Portugal, como Espanha, né, que aí já vão ficar bem para trás em relação a essa disputa internacional, né? Os enclosures, né, pessoal, que o Gabriel pode depois falar com mais cuidado, né, são fatores importantes porque eles vão forçar uma saída do homem para a cidade, criando ali mão de obra para as indústrias, né? Então a industrialização inglesa, ela vai ter grande aparato de mão de obra, grande aparato de mercado consumidor, né? Inclusive depois o Karl Marx desenvolvendo suas teorias baseadas nessa sociedade industrial que ali vai nascer, né? Por quê? Porque você tem ali um contingente populacional enorme, uma oferta empregatícia que não era compatível com esse volume de pessoas, então você vai ter aqueles conceitos clássicos, né, que você estuda como a mais-valia, né, pessoal, que é a exploração da mão de obra, né, fazendo com que o cara produza um volume de dinheiro que é infinitamente superior ao que ele recebe de volta, né, um assalariamento muito abaixo. O exército de reserva, né, que é um conceito importante, de desempregados que ficam ali disponíveis para o mercado, né, ou seja, funcionando como massa de manobra e aceitando a exploração, submetendo essa exploração pelas suas necessidades, né? Então a Inglaterra ela vai reunir fatores pioneiros que vão possibilitar que ela se torne verdadeiramente, né, essa potência. Com toda certeza. Isso a gente, na verdade, já está olhando desde antes da ascensão da dinastia Tudor, né? Essa questão dos enclosures, do cercamento dos campos, já estava ocorrendo mesmo nas dinastias anteriores, ao caso de uma dinastia que rolou aqui antes, chamada dinastia Plantageneta, que já implementava esse tipo de cercamento dos campos, expulsando os camponeses das suas áreas rurais, processo que os Tudor também intensificaram, né, com Henrique VIII, Maria I, a própria Elizabeth também participa desse processo de cercamento. Né? Importante nesse processo aí da ascensão, né, das suas possessões corpóreas, né, mestre? Sim. Foram 6 esposas, né? Algum em torno de 6, 7 esposas. Mandava ver, né? Bang Bros. Esse era o cara. E também mandava ver nas zonas rurais.
porque também implementou. Aqui Qual é o na própria... objetivo anterior à industrialização do enclosure? A formação ali das fazendas de ovelhas, né? A criação da lã e também a ideia de você... É porque já tinha manufatura na época, né? Então, sim, também... e também você levar relações capitalistas para o campo, né? Você poder gerar especulação em cima dessas terras, a relação de compra e venda. É muito importante perceber que aqui você tinha a formação de uma nobreza aburguesada. Você até comentou, né, que a nobreza britânica seria a mais burguesa. A famosa gentry, que é um tipo de classe que surge exclusiva da Inglaterra, muito importante isso, já que estamos falando dos ingleses, né? Exclusiva dessa região, e uma espécie de nobreza que tem possessões, por exemplo, em relação à propriedade privada, sim, que tem acesso a esse tipo de meio e vai participar dessa relação de compra e venda de produtos. Então é irônico perceber como Marx, que você citou, né, vai utilizar o caso da industrialização inglesa para falar das suas teorias e, enfim, e mais a relação capitalista liberal, tipicamente liberal, surge na Inglaterra, talvez antes de todos os outros lugares, né? Então você percebe que esse capitalismo, ele é muito embrionário no Reino Unido e muito embrionário na questão britânica. Talvez a Inglaterra seja um país sempre vanguardista em relação ao que se refere a capitalismo, né? Pois industrialização, o próprio liberalismo com a Thatcher já nos anos 80 do século XX, né? Onde você vai implementar ali, né, medidas mais radicais, muito questionadas, mas que, segundo alguns economistas, hoje foram importantes, né, para o desenvolvimento posterior da Inglaterra. Claro que é um liberalismo bem diferente do que a gente vê no Brasil, isso também é importante, que vocês aí ficam às vezes, o liberalismo é lindo, mas vai ver o liberalismo inglês, é com saúde, é com educação, com infraestrutura, né? Então calma nesse andar aí, mas é importante essa temática que o Gabriel levantou, né? A ideia de uma Inglaterra sempre à frente, né, das demais nações no que se refere ao capitalismo. E uma coisa só que eu queria frisar, que eu achei interessante que ele levantou a bola, não tem nem nada a ver com a aula, é a questão do gentry, né? Porque você tem um termo em geografia que é a gentrificação dos atuais centros urbanos, né, do mundo, né? E deriva de gentry, que seria uma elite, né? Então, gentrificar seria tirar o indesejado, né, que é o pobre, né, gente, e substituir por uma classe elitizada, aburguesada, que seria essa gentry, né? Que é o que o cercamento dos campos vai fazer, né? Exatamente. Vai levar essa classe espúria, muitas vezes ocasionando o próprio êxodo rural, né, que vai fazer com que esses camponeses tenham que migrar para as outras áreas, ou ainda fazer com que esse camponês tenha que trabalhar nessas novas fazendas, né, como mão de obra assalariada. Sim, com toda certeza. Isso é fundamental, né, para a gente entender essa estrutura posterior. Irmão, em terra de William Kate, quem tem olho é o quê? Yellow Block. Não rimou? Não importa. Agora, meu irmão, ó, é monarquia moderna, Neo, Pro, New York, iPod Generation, hipster, né? Pimp, Gangsta King, né? Legend. Diana, you are dead but we love you, né? E a parada é essa, Elton John, né? O negócio mudou. The Beatles. Não era essa música não. Não. Assim, da vela. Essa música é tristona, mano. Chorou pra cara quando a Diana morreu, né? E mostra como que a monarquia hoje é uma estrutura carismática, né, dentro da realidade inglesa, né? Já teve até plebiscitos para saber se a população queria manter ainda, né, a sua coroa. E a coroa é vista como um símbolo cultural, né, um símbolo, né, social importante. E aqui a gente vai dar um salto temporal para falar de algo mais recente, né, mais cultural dentro da realidade inglesa, né, Adriano? Galera, a questão religiosa, né, que é uma questão histórica, mas que tem muita conexão com a realidade. Sim. Você percebe como a Inglaterra, gente, dentro dessas disputas religiosas ao longo da história, se manteve dentro de vários problemas, inclusive rompendo com o catolicismo, em comparação com as outras grandes potentes da época, por exemplo, a Espanha e Portugal, que sempre eram muito católicas, né? A Inglaterra já trouxe outros elementos religiosos, como é o caso da questão puritana e da questão anglicana. Religiões que surgem naquele contexto ali da reforma protestante, das reformas protestantes aqui. No caso, o puritanismo, que tem uma grande influência do calvinismo europeu, né? A religião de Calvino nesse contexto, e o anglicanismo influenciado pelo grande Henrique VIII, né, mestre? Aquele rei que queria porque queria o divórcio, The né? Transudos King, né? The Ben Bros King. The Fucker King, né? Fucker. Ele gostava de uma cunhada, né?
né? Uma coisa que os homens não podem dizer que nunca, né, pensaram. Eu, no caso, eu tenho cunhado, né, mestre? Então eu nunca fantasiei com meu cunhado, né? Mas, enfim, vamos parar com esse assunto, não tem nada a ver. Diz que o oitavo ele mandava ver, né, Mandava ver. E queria... foi por causa disso mesmo? Ele claro que não, né? A gente fica aí nessa polêmica gostando da Ana Bolena, né? Porque Natalie Portman interpretou a Ana Bolena no cinema. Com os caras de Johansson, né, velho? Com duas dessas, todos pensariam... Num divórcio, eu faria... em filmes que todos nós já vimos um dia. Mas, né, é uma situação que é... Até pô, criaria 12 novas religiões pra poder... E o Henrique VIII era o Eric Bana, né? Bonitão, né? Mó mentira, né? O Henrique VIII parecia um toição, diabético, né? Mas enfim. Caraca, o cara mó toição. Aqui, o negócio ficou bizarro, esse funk ficou pesado, porque são duas tendências religiosas que, apesar de serem protestantes, não se batiam muito bem. Você vê o puritanismo que faz muito mais sucesso entre a burguesia e o anglicanismo, que vai ser adotado por uma série de reis, é o caso do Henrique VIII e da sua, né, filha mais nova, Elizabeth, né, inclusive filha do casamento com a própria Ana Bolena. Elizabeth então era filha do Henrique. Exatamente. Você tinha a Maria I, né, que era conhecida como Maria Sangrenta, Bloody Mary. E a Elizabeth, que tentou retornar como a tendência anglicana. E no meio disso tudo, gente, você ainda tinha católicos. Olha o grande problema, né? É uma questão aqui. É um grande problema. Aliás, a Maria até foi envolvida com essa questão do catolicismo. A Maria que perseguia os protestantes na Inglaterra, inclusive atendo fogo nos seus corpos presos nas árvores, né? Foi conhecida como Bloody Mary por conta disso. Por ser muito fervorosa ali, já que teria sido até criada na Espanha. Sim. Então ela tinha uma outra origem cultural. Olha o problema, gente, uma salada mista de tendências religiosas. E num país tão capitalista, né, manter o catolicismo não era tão interessante, né, porque a gente sabe que, né, o protestantismo ele era muito mais afável, né, a mentalidade, a ética, né, burguesa, né. E dentro desse contexto, pessoal, se desenha um cenário que até hoje é muito presente no Reino Unido, né, que pra gente fechar vamos entender melhor, que é a temática da nossa boa Irlanda, né? Relembrando que o Reino Unido é composto pela Scotland, né? England, né? A ilha principal, né? O território principal. Wales, né, pessoal? Lembra sempre que o príncipe, né, Charles, né? Ele é príncipe de Gales, né? Então, você dá títulos à família real inglesa, né? Como títulos dos territórios, né? Que são abrigados ali pela Inglaterra, né? Lembremos, né, que nessa questão a Irlanda ela vai sofrer uma cisão. Por quê? Ireland, pessoal, tem ali cerca de 93% de população católica, ou seja, em oposição à mentalidade protestante, né, anglicana, inglesa predominante. E aí você vai ter uma ruptura interna, né? Essa parte do sul, que é chamada República da Irlanda, vai se tornar independente, né, devido à sua maioria católica, consegue expulsar o domínio inglês, porém uma fatia aqui no norte, né, a Irlanda do Norte, vai se manter incluída ao Reino Unido. Então você sabe, tá, pessoal? Quando falar de Irlanda independente, provavelmente está falando da República da Irlanda. Quando fala de Reino Unido, abriga a Irlanda do Norte dentro do Reino Unido. É importante você frisar essa questão, já que aqui na Irlanda do Norte você tem 55% de protestantes e 45% de católicos. Essa divisão, pessoal, é que gera os probleminhas. Por quê? A galera que é minoria protestante, mas não é tão minoria assim, né? É uma minoria ali meio que, né, batendo de frente com o predomínio, né, anglicano. Esses católicos, né, desculpe, né, que são a minoria versus os protestantes maioria, vão entrar em embate, né? Então aqui você vai ter lutas, né, para a independência também da Irlanda do Norte, formando o Irish Republic Army, né, pessoal? O Exército Republicano Irlandês, mais conhecido como o IRA, né, que vai inclusive receber apoio do Sul, de Dublin, né, pessoal? Então, Belfast, né, gente, é a capital da Irlanda do Norte, Dublin é a capital da República da Irlanda. Né? Mas IRA não é aquele do envelheceu na cidade, não é isso? Aquele do rock? Que tinha um cara que parecia o Wolverine, né? Esse grupo é muito tosco, a galera gosta pra caramba. Tem projetistas que adoram rock 80. Eu odeio, né, pessoal? Eu gosto de coisas estrangeiras, porque eu sou English, né? Até a galera que gosta, engenheiros do Havaí, né? Tem aquele Backstreet Boys também. Muito bom, né? Aí eu gosto muito do vocalista, né? Dizem que parece comigo, não sei, né? Aí fica a critério de vocês. Mas você percebe que
Dentro desse contexto, até o grupo, já que o Gabriel falou de música, o U2, né, pessoal? É um grupo que hoje, né, faz uma música mais pop, mas ele nasce como um rock de contestação a esses confrontos entre, né, protestantes e católicos que acabam ocorrendo ali na Irlanda, né? Temos vários filmes, filme maravilhoso, O Nome do Pai, né, que, né, deu aí a Daniel Day-Lewis o seu primeiro Oscar, né, um filme muito importante, né, um filme que traz essa discussão mais acirrada, né, sobre o enfrentamento desses dois grupos e, claro, né, pessoal, o ódio à Inglaterra, né? A Margaret Thatcher vai ser odiada pelos ingleses, inclusive quando ela morreu recentemente, tiveram festas na Irlanda, o pessoal fazendo rave, né, comemorando a morte da pobre da Thatcher, que endureceu um pouco mais, né, as relações diplomáticas com a Irlanda, né, levando o exército, levando ali a um enfrentamento mais contundente. Que né? É uma questão antiga, bem bem antiga. É importante a gente frisar, pessoal, que hoje o IRA não é mais um grupo tido como terrorista, né? Esse termo que o Ocidente adora utilizar. Qualquer um que bate em frente com a potência ocidental é terrorista, né? Isso é interessante. Mas você percebe que hoje o IRA é um partido dentro do parlamento inglês que negocia sua causa, né, de forma diplomática, de forma mais afável, né? É importante também dar um toque nessa questão que hoje essa região da Irlanda, ela faz parte de um grupo de países chamados de PIGS, né? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, que representam o centro da crise europeia. Porém, alguns especialistas já mencionam que a Irlanda parece estar saindo melhor diante dessa crise, né? A Irlanda que chegou a bater aí quase 20% de desemprego, agora está na faixa ali de 15%. E uma coisa interessante, né? A inflação na Irlanda, Gabriel, ela é de menos 1% ao ano. Ou seja, os produtos eles barateiam, né? Chamada deflação, né? Ou seja, é algo interessante de se perceber, né? Dentro desse contexto europeu tão conturbado, né? Com toda certeza. Essa questão da Irlanda, como eu coloquei, ela é bem antiga. Desde o período de Oliver Cromwell, que você já tem essas guerras à Irlanda, inclusive o Cromwell é responsável por uma pacificação dessas áreas naquela época que a gente falou dos atos de navegação. Sim. Então é uma questão que já dialoga com problemas religiosos, obviamente, mas também com interesses econômicos. Sim. A gente tem sempre que perceber que essas disputas religiosas na Inglaterra, elas têm sim um viés cultural e voltado para o cotidiano, mas tem também interesses, obviamente, econômicos, como o Thiago bem colocou, né? Essa ética protestante muito combativa em relação à ética católica e os interesses das posses territoriais também é uma disputa que se estabeleceu ao longo da Idade Moderna, né? Como Henrique VIII estabeleceu esse ato de supremacia, colocando a religião anglicana como suprema, porque gostaria de tomar as terras católicas, né? E esvaziar a Inglaterra dessas terras católicas, já que a Igreja Católica Romana era uma grande detentora de territórios. Então, isso é uma relação que dialoga muito com a atualidade, uma vez que a Inglaterra é realmente um país, e esses outros países, fazendo parte do Reino Unido também, abarrotados aí de novas questões religiosas e culturais. Sem dúvida alguma, né? A Inglaterra hoje tem um país que está muito ligado à política ocidental, né? Muito, às vezes até passivo em relação aos Estados Unidos, né? Mas que isso não ilustra o seu passado brilhante, né, de nação poderosíssima, vanguardista em vários aspectos, né, que trouxe, claro, muitos malefícios, né, diante do seu imperialismo brutal, mas também, né, foi uma nação exemplar em vários aspectos, né, inovadores, e deve sempre ser aí, né, estudada e prezada no seu passado e no seu presente. Espero que tenha agradado aí, né, Bel? Acho que foi bem produtivo, né? Estamos juntos. Um forte abraço para a galera X. Valeu!